Olá, queridos alunos! Hoje iremos falar sobre o povo hebreu, tema 3, páginas 26 a 30. Os hebreus, eles são conhecidos como israelitas ou judeus. Antepassado do povo judeu, os hebreus têm uma história marcada por migrações e pelo monoteísmo. O povo hebreu, eles são os primeiros povos monoteístas da história. Isso é, ele acreditava na existência de um único Deus. Muitas, mas muitas informações sobre a história dos hebreus baseiam-se na interpretação de textos do Antigo Testamento, a primeira parte da Bíblia. Devido a isso, a professora Daniela Leal convidou o professor Wagner de ensino religioso para que juntos possamos estar estudando sobre o povo hebreu. Então vamos lá, moçada. A história hebraica, ela ficou muito conhecida pelas narrativas dos 5 primeiros livros do Velho Testamento da Bíblia cristã, chamada de Torá pelos judeus e de Pentateuco pelos cristãos. Segundo a narrativa bíblica, a história do povo hebreu, ela começa quando Abraão, obedecendo a uma ordem divina, guiou o seu povo da Mesopotâmia para Canaã, considerada a terra prometida. Então nós podemos ver que a religião monoteísta, onde os hebreus acreditavam no único Deus, Javé ou Jeová, que era criador do céu e da terra. Os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números e Deuteronômio. Bem, segundo a narrativa bíblica, um período prolongado de seca em Canaã forçou o povo hebreu a migrar para o Egito. Só que chegando lá, eles foram escravizados. Então, por volta de 1250 a.C., Moisés, filho de Hebreu, criado pela filha do faraó, ela liberta o seu povo da escravidão e o conduz de volta a Canaã. Então, durante a viagem, a narrativa bíblica diz que ele recebe de Deus, no Monte Sinai, os 10 mandamentos, código de lei do povo hebreu. Então, na verdade, não há uma fonte arqueológica suficiente, nem registros escritos de outros povos contemporâneos, os primeiros períodos da história do hebreu, que confirma esses acontecimentos encontrados na narrativa bíblica, não. Nesse momento, aí, o período dos patriarcas. Que é isso, professora? É que em Canaã, eles formam 12 tribos. Cada uma delas era liderada por um chefe político e militar. Em geral, era um ancião que é o líder mais idoso de uma família. Lógico, a família mais importante da tribo. Em períodos difíceis, esse líder era escolhido como juiz e detinha autoridade sobre todas as tribos. Durante os chamados períodos dos juízes, as mulheres também podiam exercer a liderança sobre essas tribos. Bem, o percurso dos hebreus da Mesopotâmia à região denominada Canaã e a viagem de ida e volta ao Egito tem como base a narrativa bíblica. Por isso que eu convidei o professor Wagner, ok? Aí você encontra as 12 tribos de Israel. Bem, e os reis? Segundo a narrativa bíblica, os hebreus eles mudaram sua organização política. Os juízes foram substituídos por um rei, que exercia sua autoridade sobre todas as tribos. O primeiro rei dos hebreus foi Saul ou Saulo. Logo após, nós temos Davi. Davi ele conquistou a cidade de Jerusalém e a transformou na capital do reino. Davi ele centralizou o culto ao Deus único, Javé ou Jeová, tornando o monoteísmo hebraico religião oficial do Estado. Logo abaixo nós temos o Salomão que é filho de Davi. Ele reforçou o exército, estabeleceu relação comercial com os fenícios e com os reinos nos territórios da Arábia e da África.
Também foi durante o reinado de Salomão que surge aí, que foi construído o primeiro templo de Jerusalém. Logo em seguinte, Roboão, ele assume o reino e ele manteve a política de altos impostos. Ele cria o reino de Israel e o reino de Judá. Após esse episódio, que ficou conhecido como cisma, os habitantes do reino de Judá passaram a ser conhecidos como judeus. Ah, professora, realmente eu escuto falar muito sobre judeus e palestinos. Ah, professora, foi porque durante centenas de anos, os judeus que viviam espalhados pelo mundo e os descendentes dos poucos que permaneceram na região, reivindicada pela Palestina atualmente, mantiveram sua tradição. A partir do século XIX, muitos judeus de vários países começaram a migrar para a Palestina, por conta da crença de que Canaã era a terra prometida por Deus. Então, o território ele não estava vazio. Os palestinos, população de origem árabe, habitava a região. Havia séculos. Os conflitos entre os dois povos, inicialmente localizados, transformaram-se em guerra a partir de 1948, quando foi criado o Estado de Israel. Desde então, moçada, desde essa época, a paz nunca mais retornou à Palestina, que até hoje ela reivindica o reconhecimento do seu território. Essa disputa entre judeus e árabes palestinos pelo mesmo território, a Palestina, tem sido foco de tensões no Oriente Médio. Os dois povos julgam ter direito histórico sobre o local. Agora é a sua vez. Faça a tarefa das páginas 31 a 33. A próxima aula será pelo aplicativo Zoom, onde que nós estaremos corrigindo e tirando qualquer dúvidas. Desde já estou à disposição. Um grande beijo e fiquem com Deus.